existiu, os anjos auxiliaram uma luz que existiu numa pessoa chamada Walt Disney, que o nome era Walter Elias Disney. É meio parente seu, Disney. Tem alguma participação lá na Disney, vai lá atrás. Walter Elias Disney, que acabou assinando o Walt Disney, ele deixou um legado enorme, como já falei, não só em termos de criatividade artística, mas também em capacidade mental de superação. Uma capacidade fora do comum, que foi motivo de estudos pela neurociência, pela psicologia, pelo empreendedorismo, pela administração de empresa. O que levava uma criança daquela, nascida, que deixou um legado entre a gente, deixou uma empresa de uma magnitude que não poderia se imaginar que aquela criança pobre, entre 5 filhos do pai, que era agricultor, mas uma agricultura praticamente de subsistência, nasceu em Chicago por um acaso, mudou para Marceline, no estado de Missouri, e viveu na roça durante todo o seu período, a sua infância. E essa criança tinha a capacidade, tinha a vontade e tinha o dom do desenho, que foi uma perseguição que ele teve durante toda a sua vida. O desejo imensurável de se tornar aquilo uma obra de sua vida, de sua criatividade. E o Walt Disney passou a vida na roça, muito estudioso das literaturas clássicas, que foi a busca, uma grande formação que ele teve. Ele gostava demais da ficção, ele gostava demais dos filmes, dos livros, que fez parte da sua infância, que inspirou, depois de adulto, de muito tempo, a criação dos seus próprios filmes, adaptando para a animação. E o garoto estudioso de uma vida rural, uma vida na propriedade rural, senhores, ele tinha um problema. O pai dele não queria que ele desenhasse. O pai dele não deixava que ele desenhasse, que na visão do pai era que o menino, o pequeno Walter, ele tinha que trabalhar, era na roça, no sítio. E cada desenho que o Walt fazia era motivo do pequeno artista que ia desenvolvendo nele a capacidade de percepção, ao ponto de que nos seus trabalhos escolares, ou no seu trabalho escolar, o Walt Disney desenhava a árvore, desenhava os animais, desenhava aquela percepção que ele tinha na sua visão de artista. E quando a professora pegava os seus trabalhos, ela achava estranho, porque a árvore falava. Mas o que é isso? E depois também, a leitoa cantava, a galinha dançava. O Walt Disney simplesmente ele aplicava o que ele via na literatura infantil, ou seja, o antropomorfismo. Isso não é exclusividade dele, mas com a sua bagagem cultural dos grandes clássicos, dos irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, do Jean-Paul Fontane, todos esses clássicos, Júlio Verne, de uma certa maneira também, Lewis Carroll, todos eles tinham o antropomorfismo, ou seja, os animais falavam. E ele começou a aplicar isso aí, só que tinha um pequeno problema. Dentro da ignorância da época, dá-se um desconto, que estava no começo do século passado, a professora chegava para os pais do Walt Disney e falava: esse menino não está bem. Ele simplesmente está fazendo galinha dançar, a leitoa cantando, e o coitadinho, Walt Disney, que foi uma marca registrada em sua vida, chegava em casa e rolava a cinta. Porque ao ver do pai dele, na visão do pai dele, ele tinha que estar ajudando os demais irmãos. Ele tinha que estar plantando beterraba, batata igual os outros. E uma vez que o pai pediu para ele cuidar do curral com meia dúzia de vacas,
O Disney olhou para os lados, sempre com o caderninho embaixo do braço, ele inverteu, ele pegou o balde, que era para pegar leite, virou o banquinho, e o banquinho que era para ele sentar, virou uma prancheta, e ele começou a desenhar as vacas. E o pai chegando ali, mais uma vez, rola assim, castigo. E chegou para a mãe dele e falou assim: a professora disse que aqui a leitoa canta, a galinha dança, a árvore fala, plantar, que é bom, beterraba, batata, cuidar das vacas, nada. Tudo isso era motivo de castigo para o Walt Disney. E para ajudar mais um pouco, ele não tinha certidão de nascimento, ele começou a desconfiar que ele era filho adotivo, porque só ele que apanhava. Só ele que era motivo de castigos. Os outros irmãos seguiam a orientação do pai, que o pai já vinha de construtor, não deu certo, ele vinha de carpinteiro, não deu certo, depois passou para marceneiro, também não rolou, ele tentou a última pedra, coitado, dá um desconto também para o seu Elias Disney, que ele tentou, na última jogada seria agricultor, mas cá entre nós, muito ruim de serviço, porque eles passavam necessidades o tempo todo. Isso não tirava o brilho, a dignidade do homem, porém não era o lugar do Walt Disney, até que chegou um dia, com a sua vida saudável, quanto mais ele se aproximava do rural, do campo, das árvores, dos rios, das galinhas, mais a inspiração criativa triplicava, aumentava. Aquilo não tinha fim, senhoras e senhores. Aquela vida saudável muito bacana, quem que não gosta de vida roça, eu sou apaixonado pelo rural, foi que um belo dia um ser iluminado, uma pessoa muito... foi um anjo, era o vizinho da propriedade rural, que era um médico, colega do senhor doutor, que consegue ter uma visão mais aprofundada do ser humano. Não olha somente como uma pessoa, conseguiu olhar na alma com muita profundidade. Esse médico, conversando com o pai do Walt Disney, o pequeno Otto sentou do lado e começou a desenhar esse médico. Ele fazia isso com uma facilidade, era a vida dele. E o pai do seu Walt Disney, o que é isso, menino? Que falta de respeito. Como é que você faz isso? O médico, opa, peraí. Não, vem cá, menino. Foi você que fez isso? E todo desenho que ele fazia, ele apanhava, ele estava achando que ia apanhar mais uma vez, teve que o desenho do médico. Ele falou, não foi, quer dizer, não foi quase não. Oh, que maravilha! Eu tenho um cavalinho em casa, você é capaz de fazer esse cavalo? Sou, só que estava com o pé atrás, porque para que vem agora? E todo desenho que eu fazia apanhar, o fazendeiro, o médico, levou ele lá e ele desenhou um cavalo. E falou, dou aqui um presentinho para você de $20. Que esse $20, acho que era mais que o pai dele ganhava o dia todo trabalhando no sítio. Aí olhou para a mãe, a dona Flora Disney, olhou para o pai, tá começando a gente ter que rever realmente o que o doutor vizinho falou. Ele tem que ir para a escola. Ele tem que buscar uma escola de artes, porque esse é a essência do menino. Não desmerecendo com todo o louvor o trabalho de um agricultor, mas a capacidade que ele tem não é para isso aqui. Foi aí que o pai chamou o pequeno Disney. Falou, filho, você vai procurar uma cidade, uma escola, que é o que você quer, porque aqui você só está atrapalhando os outros, porque você também não trabalha, e fica esses desenhos aí, os outros vão achar também que não está nada trabalhando. Só que é o seguinte, eu consigo pagar a escola, mas a pensão, a comida, para vocês sobreviverem lá, eu não posso fazer isso aí. O Walt Disney foi o dia mais feliz da vida dele, foi quando ele criou essa asa, e foi junto com o irmão. Isso aqui é uma foto original da época. Veja a felicidade do Walt Disney do lado direito, com o irmão mais velho. Parecia que ele tinha escapado de uma gaiola. Aquele passarinho que sai para voar para o mundo. E essa era uma característica que tinha na personalidade do Walt Disney, ele não se abatia por nada. Como eu já falei, isso foi motivo até de estudos da área da neurociência, como é que pode uma criança que se privou de tanto, que dormia com fome às vezes, que era castigado
E aquilo para ele parecia que ia mais ainda formando um escudo que ele tinha, que era o desejo de ser artista. Foi aí uma foto original, ele zarpando para a cidade de Kansas. Chegando em Kansas, foram matriculados na Kansas City Art Institute. Aí foi que já começou as portas, ou uma porta se abriu para o pequeno Walt Disney, que já não era tão pequeno, ele já era pré-adolescência. E nessa escola, senhoras, a dedicação aperfeiçoamento fez com que despertasse interesses ou atenções dos professores, que viram que aquele menino tinha algo mais do que simplesmente um desenho. E foi ali nessa escola que ele fez uma grande amizade, uma pessoa que tem uma liderança, uma capacidade de interação. Esses são desenhos originais, que do próprio Disney, que tinha considerado o Leonardo da Vinci do século XX, devido à sua dedicação, busca. Ele queria movimento no desenho, o desenho era estático, o desenho era monólogo. Ele queria diálogo dentro do desenho, ele queria movimentos. Esse é um trabalho dele feito, imagina a capacidade que ele tinha, tudo feito no grafite, no lápis. E um detalhe, 90% dessa escola eram bolsistas. O Walt Disney não era bolsista, o pai dele que pagava. E muitas vezes, como o trabalho do pai era sazonal, tinha mês que tinha renda, tinha mês que não tinha renda. E, senhoras e senhores, o Walt Disney tinha dia que ele não comia. Não tinha recurso para comer. E isso não abalou sua estrutura. Ele dormia feliz porque estava fazendo o que ele queria. O irmão dele, o Roy, o mais velho, que já era mais o eixo, foi o eixo da vida dele, larga tudo isso aí, vamos trabalhar no supermercado, você pode ser caixa, eu vou carregar lá no fundo, descarregar o caminhão, mas larga isso. E ele simplesmente não se abatia por nada. Depois desse período de Kansas, o Walt Disney teve um giro e foi para Nova York, foi roubado, inventou um personagem que chamava Coelho, Oswaldo Coelho Sortudo. O dono do estúdio roubou o personagem do Walt Disney, ele ficou sem nada, foi mandado embora, porque eles tinham dor de cotovelo. Até isso ele passou, e sentado, depois, junto com o irmão, depois de ter batido cabeça, rodado, que dia que não comia. E pra você ter ideia, quando ele foi de Kansas City para Nova York, ele tinha 2 camisas, uma calça, um par de meia, um sapato, era a bagagem que ele tinha. E ele foi para um lugar que você não sabia que ia dar lá. Mas ele tinha essa força de interior, essa vontade de ser desenhista, de ser empreendedor, de fazer aquilo, não só pelo fato de renda, mas era a vida dele. Que sentado, conversando com o irmão, Roy Disney, falou: Roy, eu acredito uma coisa, tem coisa que vem mal, mas vem do bem. Para ser bem sincero, aquele Oswaldo não era muito legal. Eu estou com medo dele fazer um rato. Ele falou: mas o que é isso, homem? Esse é rato, se comer ninguém gostou muito, você vai fazer um rato, que é pior ainda. Não, mas eu vou fazer um rato diferente, bonitinho, ético, trabalhador, responsável. Como todo mundo tem um asco, tem aversão pelo rato, faz um rato ao contrário, porque vai ser lembrado sempre. Foi nessa sacada que foi a verdadeira alavanca que jogou o Disney para o mundo, jogou para o universo. Vocês vão começar a ver agora o que fez isso aí. Criou o estúdio Disney, baseado totalmente no Mickey. E o Mickey não foi desenho do Walt Disney, porque ele era muito democrata e justo. Quando tinha uma pessoa que fizesse ou faria o trabalho melhor que ele não se importava, desde que a ideia dele rolasse. E ele foi, teve essa conduta a vida toda. Ele nunca quis jogar o holofote para ele, era o holofote que vinha buscá-lo. E ele teve um amigo muito parceiro, que foi o Ub Iwerks, que é filho de alemão, se for alemão é Ub Iwerks. No inglês, inglesaram o nome Ub Iwerks, que não seria, mas entre elas, entre eles, vamos colocar aqui, se fosse o nome correto, Ub Iwerks, que era filho de alemão, primeira geração nos Estados Unidos, foi um grande desenhista. E foi ele que criou o Mickey. Aí o estúdio da Disney começou a rolar pelo mundo. E o Walt Disney não se contentando fazer, ele queria fazer um filme. E acabou fazendo o filme da Branca de Neve, que foi uma grande inspiração dos irmãos Grimm. Branca de Neve foi um trabalho que levou 3 anos para ficar pronto.
Tinha um orçamento de 150 mil, acabou ficando por 1,5 milhão. A galera do já quebrou, sempre tem aqueles que torcem contra, né, para ver o cara afundar o Titanic. Foi isso aí, vai ser a última obra da tragédia. Colocaram até um apelido no filme, a tragédia do Walt Disney, em forma de Branca de Neve. Mas o trabalho que ele fez, a qualidade que ele apresentou, foi de uma equipe que ele tinha essa capacidade de liderança, de fazer uma seleção dos melhores capazes que poderiam fornecer isso aí. E foi aí que na Branca de Neve foi considerada uma obra de arte, e daqueles 1,5 milhão que foi gasto, faturou 3, 4, 5 vezes mais do que isso, com casas lotadas. Ninguém acreditava que alguém poderia assistir um filme de animação, um filme por 1 hora. Ninguém vai aguentar isso aí, 1h30 de desenho. Quem que aguenta? O desenho é 5 minutos, 10 minutos, mas foi o contrário. Isso é considerado um ícone de uma qualidade até hoje. Branca de Neve e os Sete Anões, que foram aplicados diversos conhecimentos. Por exemplo, a Branca de Neve, senhoras, para você ver, a exigência que o Walt Disney tinha dentro dele, com qualidade, ele buscava aquilo ali como uma fissura. Ele queria qualidade, ele queria perfeição. A perfeição, ele falava, não existe, nós vamos buscar, que não tinha fim. E a bailarina que foi contratada, a Branca de Neve foi contratada uma bailarina, uma dançarina, vestiu a roupa da Branca de Neve e ficou 4 meses dançando na frente dos desenhistas. Tinha 20 desenhistas dançando os movimentos da Branca de Neve, para se fazer o mais perto de um movimento de uma Branca de Neve, uma pessoa. Ele queria um movimento leve, limpo, suave, que encantasse as pessoas. Ele ficava sem dormir, mas não se importava. Fazia hora extras, a sua equipe não se importava. E um detalhe interessante, que o Walt Disney tinha isso aí. Como ele adorava o que fazia, ele achava que todo mundo não precisava dormir, comer, nada. Então era um tal de desmaiar lá dentro do estúdio. E ele achava normal, falava, dá um café que ele é melhor, ele bota para trabalhar. Ele nunca falou assim, coitado, leva para o SAMU, leva para o CIAT, não. Caía de cansaço, de fome. Dá água, eu também já passei por isso aí, dá água que melhora, faz o teste, dá água para ele, desenhava, voltava aqui em droga, sentava na plantilha. Para ele era tudo normal, porque ele tinha aquele foco, aquele objetivo de fazer a sua obra com muito conhecimento. Toda obra do Walt Disney tem um significado moral muito grande. O pessoal estava conversando com a Pilar isso aí. Toda obra que ele fez, ele tinha uma preocupação. O que as crianças vão aprender com isso? Por exemplo, vamos pegar um filme que todo mundo conhece, a história que todo mundo conhece, do Pinóquio. O real significado do Pinóquio. Vamos lá? O Pinóquio, ele foi uma obra realizada por um italiano no século XVIII, Carlo Collodi. Era o pseudônimo de Carlos Lorenzini, que ele fez uma história chamada História de um Bonequinho, que era a história do boneco. A história é que o mestre Gepeto, sozinho, chateadinho, porque estava sozinho, que resolveu fazer um boneco para fazer companhia para ele, que ele era solitário. E o boneco foi construído, muito bonitinho, bacana, com todos os detalhes de perfeição daquilo que pode ser feito. O mestre artesão só chegou um dia e estava muito sozinho, para esse boneco fica parado me olhando aqui, ele pediu uma estrela para que desse vida para o boneco, porque o boneco parado não é coisa que nada. E foi atendido por uma fada. A fada foi lá e deu vida ao boneco, mas só que deu livre-arbítrio para esse boneco, para que saber. Aí que está a mensagem do Walt Disney, Pilar. Escolher entre o bem e o mal. Escolher aquilo, qual é o caminho que eu posso seguir na vida, que eu chego no final da vida, faço qual o legado que eu deixei? Um rastro de lixeira? Ou deixei um caminho para os que estão seguindo essa trilha, vão ter um exemplo? E foi aí que o livre-arbítrio também deu um grilo falante que simboliza uma consciência que todos devem ter dentro de si. O grilo falante foi nada mais do que a consciência do Pinóquio. Até então o Pinóquio ainda era boneco de madeira. A consciência depois escolhendo entre o bem e o mal. Aí um dia bacana,
O Gepeto queria que o boneco aprendesse a falar e levou para a escola. E o muito ingênuo, o Pinóquio foi cantando, com um lanchinho na mão, que era uma maçã. No meio do caminho encontrou os espertalhões, aqueles que querem levar a vida fácil, sem estudo, sem nada, com dinheiro vindo, jorrando. Foi aí que ele foi levado para o circo para fazer graça para o dono ganhar dinheiro em cima do Pinóquio, do boneco. E o boneco dançava, fazia graça, sem saber muito, porque a sua consciência ele não estava querendo ouvir, que era o grilo falante, ele não tinha chance. Aí, o que aconteceu? Uma vida sem esforço, regada a muita bebida, muito dinheiro, com caixa 2, com dinheiro desviado, com dinheiro de corrupção, com dinheiro que tira da merenda escolar para dar anel para a esposa de 800, 900 mil reais, com criança que chega na merenda e não tem. Pinóquio, não dá esse mau exemplo para nós, porque isso é um sinal de burrice. O que é o burrice? A burrice, o grilo falante ali do lado, que seria a consciência. Escuta aqui, se você acredita que vida fácil, mentira, dinheiro desviado, dinheiro de corrupção vai te fazer feliz, vai te dar uma vida boa, você tem que ser muito burro. E burro, estique as orelhas para ouvir bem. Não existe caminho fácil para ninguém. O Walt Disney tinha essa mentalidade, o que eu vou passar para as crianças? E foi aí que, junto com a burrice, vem a mentira, que se perguntar, você mexeu nessa gaveta aqui? Você vai falar, não. Só que quando diz não, você vive uma caricatura de si mesmo quando mente. O nariz cresce, o nariz fica enorme. E isso começa a chamar a atenção dos demais. Que você começa, as pessoas começam a olhar você de uma forma caricata, uma caricatura. Você deixa de ser gente, deixa de ser um rosto bonito, uma perfeição, não no sentido estético, mas dentro da normalidade, um baita de um narizão. Você vai pagar um mico, vai ficar com vergonha de si mesmo. Está aprendendo, Pinóquio? Olha a consciência. Você está aprendendo bem? Depois de tudo aquilo que você fez? Pinóquio, estou, né? Depois dessa, aí foi que deram uma segunda chance para o Pinóquio. Quando se priva a liberdade de uma pessoa, tanto no sentido de cárcere físico, como no sentido de cárcere de consciência, é a pior prisão que possa existir. Você não poder dar a sua opinião, você ter que andar escondido na rua, não poder ser você. Isso, existem diversos tipos de cárceres, a mentira, a corrupção, o dinheiro fácil, tudo aquilo é um cárcere, porque você começa a levar a vida, começa quem faz isso aí, uma vida artificial. E o Walt Disney, baseado na obra de Carlos Calogero, aplicou tudo isso aqui. Deu novamente a consciência, deu a segunda chance para o Pinóquio sair daquela prisão, daquela vida fácil, porém muito perigosa. E aí, procurando o seu pai, o seu criador Gepeto, ele acabou entrando no mar. E no mar encontrou o Gepeto junto com o grilo falante, o teu peixinho está ali junto, o gatinho também, que era a família do Gepeto, e foi engolido por uma baleia. Essa inspiração que Carlos Calogero teve lá atrás foi baseada em 3 literaturas, 3 correntes religiosas que nós temos na maioria, pelo menos. Essa mesma história do livro de Jonas está no Alcorão, está na Bíblia e está na Torá, que ela é uma simbologia. Quando a baleia engoliu o Gepeto junto com o Pinóquio, eles entraram 3 dias e 3 noites numa escuridão total. Quando se olha para si mesmo, está passando até um filme com o Brad Pitt, que é um astronauta, que ele entra na escuridão depois, quando vai chegando na perna da lua, some tudo, fica tudo escuro. É muito interessante. Quando se olha a escuridão que existe dentro de si, faz uma reflexão dos seus atos passados, é você aqui e agora, 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia, deu tempo suficiente para se descobrir que eles estavam tremendamente enganados, principalmente o Pinóquio, na maneira de ser, na maneira de se manifestar, na sua consciência, no bem ou no errado. Foi uma baita de uma lição, inspirado em livros sagrados. E aí tornou-se um menino, agora já não é boneco, ali feliz, a consciência do grilo falante ali em pé, porque quando a pessoa tem a sua consciência em pé,
ele tem a sua dignidade, não precisa curvar-se, abaixar-se, esconder-se como faz, às vezes, a criminalidade, põe a camiseta em cima da cabeça, está ali a consciência firme, em pé, o Pinóquio dançando, o pai feliz, até o peixinho pulando fora d'água, todo mundo feliz dentro da casa, porque descobriram, depois de tantos caminhos tortos, uma vida reta é aquela que traz a felicidade. O Disney tinha essa luz dentro dele. Falei, como é que eu vou fazer um filme baseado em falcatrua, baseado em passar uma mensagem? Isso aí, vamos dizer, era até para adultos entender, mas as crianças um dia iam aprender, como eu vi esse filme quando era criança, demorou um pouco, mas eu descobri todo o significado dele. Senhores, chegando agora no final, temos algumas curiosidades em relação ao Walt Disney. O Walt Disney, ele hoje deixou de ser um cidadão mundial para se tornar um cidadão universal. Infelizmente, ele teve a vida curta, faleceu com 65 anos, e veio no ano de 66, era um fumante inveterado, mas não gostava muito da sua família, gostava muito das filhas. E a esposa dele, a primeira gravidez, abortou, e ele falava que eu quero ter 11 filhos, ele era apaixonado por crianças. Talvez com 11 filhos eu quero se apaixonar e acabar, porque é gente pra caramba lá para morar. Mas na primeira gravidez não rolou, na segunda ele teve uma filha e acabou adotando depois a outra criança, uma menina. E a gente fala muito do Walt Disney, da pessoa, esquece que nos bastidores, ao lado dele, aquele ditado que atrás está muito errado, às vezes tem na frente ou ao lado, existia um ser iluminado também, que foi a esposa do Walt Disney, chamada Lillian Disney. A Lillian Gold Disney, ela era muito pobre também, ele não casou por ele já era bilionário nessa época, ou milionário, que não foi o caso. Ele viu dignidade, ele viu luz naquela mulher que foi funcionária dele. E por um acaso, porque chegou uma desenhista que não era comum, senhoras e senhores, mulheres desenharem. Olha só, era um clube do Bolinha, só tinha homem, e ele contestava isso. Para nossas charges estão ficando grosseiras, vocês estão colocando a mulher num plano secundário, terciário, sempre ironizando, satirizando a figura da mulher. Como ele tinha uma ligação muito grande com a mãe dele, ele poupava dos castigos que o pai queria. Com a irmã dele, que foi uma grande de uma amiga a vida toda, ele tinha essa visão diferente para a época, porque, como eu disse, os desenhistas eram todos clube do Bolinha. Voltando um pouquinho para a Lilian, que a gente vai lá. E foi a Lilian que ali, um dia conversando, uma funcionária falou assim, eu tenho uma vizinha minha que ela é costureira. E ela desenha as roupas lá na fábrica, e ela está desempregada. Você não quer fazer um teste? Ela desenha muito bem, fala, traz a moça para cá. Foi lá, foi uma RH, por todos os caminhos burocráticos. Fiz os desenhos, a gente começou a desenhar. E foi aí que o Walt Disney passava, ele demorou 2 anos para começar a namorar, que descobriu a Lilian. E a Lilian chegava a dar uns toques, falou, esse Walt Disney meu tá meio feinho, ó, rabinho comprido. Eu vou dar um toque aqui para ele ficar mais bonitinho, mais simpático. E foi ela que deu o nome de Mickey, porque era para ter chamado Mortimer Mouse. Olha que nome mais esquisito, foi Mortimer. Que nome esquisito, vamos colocar o nome dele, que tal Michael, Mickey. Ela aconteceu Mickey Mouse, ela que deu a luz. E ela que levou também o desenho, o Mickey ficar, subiu o calçãozinho dele, deu um perfil mais infantil para ele ficar mais bonitinho. Foi para ver que ela era uma grande desenhista, acabou sendo a grande paixão dele, mãe das suas filhas, e também foi o eixo das voadas que o Disney dava. Ela trazia o cara de volta, peraí, você vai voar lá então. Foi uma grande de uma parceria filantrópica, ela viveu até os 98 anos, olha que coincidência, ela faleceu no mesmo dia do Walt Disney, não ano. No dia 15 de dezembro, na literatura considera 16, mas ela veio falecer, foi faltando uns 2 minutos para virar o dia. Exatamente no 15 de dezembro faleceu a Lilian, sua esposa, com 98 anos. E um pouco antes de falecer, ela fez uma doação de 200 milhões de reais para a prefeitura de Los Angeles e pediu o único favor que eu quero que vocês façam é que coloquem o nome Teatro Walt Disney. Maravilha.
E esse teatro funciona hoje como escola para crianças carentes, para tudo, sendo um símbolo. E o Roy Disney foi seu irmão, foi o eixo, foi o pilar também, que deu muita força para o Disney. Era ele que ou dizia sim ou dizia não, mas ele que fazia a solidez do empreendimento. O Erix, que em inglês virou Erix, que em alemão é Obtiverkes, que é filho de alemão migrante, era um baita de um desenhista, era um verdadeiro, mas um talento que o Walt Disney nunca se separou dele, foram amigos de verdade. O Walt Disney não tinha receio daquele que quisesse trabalhar melhor que ele só queria que a ideia dele rolasse. E está aí um mérito também para Disney, Erix, a sua ideia. Dedicado totalmente à família, tudo que ele ganhava ele aplicava, ou dentro de casa ou na própria empresa. Foi aí que a empresa foi criando uma solidez de um tamanho que chegou ao ponto enorme. O único, vamos dizer, o luxo que ele teve fazer um trenzinho dentro de casa que sentava com as filhas, o trem ficava passeando ao redor de casa com um motor de enceradeira, ele mesmo que adaptou. Começou aí a dar um primeiro sinal da futura Disneylândia. O Mickey fez 70 anos até recentemente, senhoras e senhoras, e acontece que na Constituinte Americana, qualquer obra artística, uma música, uma declamação, que seja artístico, com 70 anos, ela perde os direitos autorais e vira domínio público. Qualquer um pode cantar. Varela do Brasil, por exemplo, se atingir uma certa idade. Só que por causa do cara, esse é o maior vendedor do planeta, esse que leva recurso para a Disney dos Estados Unidos, para vários países do mundo, mudaram a lei, passaram para 90 anos. E acredito que quando fizer 90 anos, vão passar para mais 100 anos, porque não vai acabar nunca isso. Por causa do bendito rato que achava que não ia agradar, e agrada demais. Vocês vão ver onde que ele está bombando de vender. Vocês não vão fazer ideia onde que o Mickey está bombando, está jorrando pelas janelas. E o Walt Disney também era muito ético, mas teve uma vez que ele foi embora, era tarde, ficou uma equipe que tinha assim, os pedidos eram muito grandes, eles tinham que terminar os filmes, e ficou uma equipe desenhando à noite. Quando ele chegou em casa, dormiu, logo cedo voltou para o estúdio. Fizeram um desenho do Mickey com a Minnie, os dois peladinhos, nadando na piscininha e tal, e esqueceram de apagar. Aí o Walt Disney, quem que fez isso aqui? Fez silêncio. Quem que fez isso aqui? Não vai ter quem fez? Então vocês vão tudo embora. Tudo demitido. Vai embora. Quero saber de ninguém aqui. Aí chegou o Walt, mas não dá para você mandar os caras embora agora, porque nós temos que terminar esse filme aqui, você vai ficar sem desenhista. Puxa vida, mas que brincadeira tonta fazer um negócio desse. Chama todo mundo. Chamaram os demitidos para ser admitidos. Foram lá e ele falou, escuta, eu tenho um recado para dar para vocês. Vocês podem mentir para os pais, para as mães, para os avós, mas, por favor, não mintam para as crianças. O meu trabalho é infantil. Se a gente perder a confiança das crianças, a nossa empresa vai para o lixo. Se uma imagem dessa cai na mídia, é o fim da Disney. A nossa reputação vai lá embaixo. Estamos combinados? Tudo que se for fazer aqui tem que ser com muita seriedade, porque o público infantil, você não pode mentir para eles. Minta para quem vocês quiserem, mas vamos fazer esse trato. Sem brincadeira, sem mentira, tem que ser o mais genuíno, o mais original. O nosso público infantil não pode deixar de gostar da gente. Por questão de moral, de caráter, nunca vocês fazem um trabalho depreciativo que fosse para crianças. Estamos conversando? Nunca mais fizeram esse tipo de brincadeira. E os demitidos acabaram sendo demitidos novamente. Só para completar, o Walt Disney teve 59 indicações para o Oscar, 22 entregas e 4 honorários. Foi o maior recordista da história em Oscar. Inclusive aquele filme que nós comentamos, Branca de Neve, quem estava lá aplaudido pela Marlene Dietrich, que era uma grande uma atriz alemã. Quem não conhece o Angel Blau, o Anjo Azul, que é um ícone do cinema alemão, e ela fugindo da Alemanha nazista, lógico que ela se encantou com a Disney, com as produções artísticas, virou a praia dela e nunca mais voltou na Alemanha. Ela virou cidadã americana.
Walt Disney esteve no Brasil, aqui uma visão muito interessante, que essa visita foi quase que, acredita-se, política, porque o governador, presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, estava preocupado com a ascensão dos países fascistas, e foi nessa que o governo procurou alguém, Nelson Rockefeller, o magnata, falou assim: você tem uma pessoa que é o cidadão do mundo, que é o Walt Disney, ele que pode ir lá e agradar. Voltando um pouquinho a imagem, aqui no canto esquerdo está um representante da Disney, ali está o George Gillen, que foi o proprietário do Hotel Copacabana Palace. Ali a Carmen Miranda, que até por sinal essa foto está parecendo com o Neymar, não sei se tem algum parentesco, mas ela parece o Neymar aqui. O Walt Disney, que era um fumante inveterado, fumava pra caramba, 4 maços de cigarro, isso aí decretou a pena de morte dele. Se pudesse encontrar com a Ribeira, puxa vida, por que você não parou de fumar? Vivesse pelo menos uns 50 anos para ter ideia, o seu brilho perto da gente. E ali foi criado do Copacabana o primeiro personagem, o único personagem feito fora dos Estados Unidos que tinha o nome primeiro de José Carioca. Até que chegar para o Disney e falar: o Disney, não, esse nome não pega, José, não tem nada a ver. Aí passou para José Carioca, tá tendo um rolô legal. Depois passou para Joey Carioca, pior ainda, eles foram tentando, Joe Carioca, também legal, até que não fosse outro, mas José lá no Brasil é Zé. Aí virou o Zé Carioca conhecido, que tem países, por exemplo, a Holanda e a Itália, que fazem os desenhos do Zé Carioca, que gosta demais do cara. E aqui no Brasil, o Walt Disney já se apaixonou, né? Porque você tem Copacabana Palace que dava nessa época para deitar lá na areia, e ele fez vários filmes muito bonitos para se aproveitar toda a cultura brasileira, que ele ficou apaixonado pelas cores daqui da Bahia, do Rio de Janeiro, dos mares, que, modéstia à parte, é um país lindo mesmo, apesar de, vamos dizer, tão querido ferir, sangrar a nossa terra, a pátria amada, mas ele continua lindo. E o Walt Disney viu isso aí, com visão de artista, ele viu que esse país tinha um potencial muito grande, ao ponto de fazer 2 filmes aqui criados. Alô, amigos, saludo, amigos, que o Pato Donald desce, ele vai para a Argentina, passa pelo Chile, depois vem pelo Brasil. Só que aqui é o seguinte: no Brasil conheceu o Zé Carioca, que já foi levando o cara direto para o samba, lá no Rio de Janeiro. E no samba do Rio de Janeiro, eles foram nada mais do que tomar uma cachaça. Interessante, nos Estados Unidos, o Pato Donald não fuma, não bebe, ele é escoteiro, ele é responsável do sobrinho, fica bravo quando o sobrinho faz pergunta, não pede dinheiro, pensava que o Patinhas que é rico, ele é milionário. Mas no Brasil foram direto para o boteco tomar cachaça. Era uma coisa meio esquisita, mas disse que o Disney tomou informação que era cultural no país. O Disney ali, junto com o Pato Donald, criou o Zé Carioca, e os dois tomaram todas, um livro inteiro. E foram cair no samba, na gandaia, junto com a atriz, cantora Aurora Miranda, que é irmã de Carmen Miranda. Veja ali a alegria do Pato Donald, que acho que ele nunca dançou com essa alegria nos filmes de desenho. Curtindo pra caramba. O Zé Carioca não largava o guarda-chuva e o charuto. Diz que tinha um médico que ia muito lá no Copacabana Palace, chamado Dr. Jacarandá. O Walt Disney gostou tanto desse médico, da postura dele, que ele andava com um coletinho, com um terninho, com um guarda-chuva no braço. Acabou colocando a roupinha do Zé Carioca do Dr. Jacarandá. E o Pato Donald rolando o soco na gandaia, na felicidade, ali junto com a Aurora Miranda. Essa Aurora Miranda, ela é irmã de Carmen Miranda. Carmen Miranda dizem na literatura que cantava menos do que ela e que representava menos. Só que ela teve a sorte para os Estados Unidos jogar os holofotes na Carmen Miranda. E ela acabou vivendo na sombra da sua irmã, apesar de ser uma qualidade reconhecida como atriz. Só a felicidade. Essa banda chama Bando da Lua, que tocava naquela época junto com a Aurora. E os dois curtindo pra caramba. E o Pato Donald então soltou tudo que tinha vontade de fazer nos Estados Unidos e veio fazer tudo aqui no Brasil, dançar e feliz. Aí depois, esse filme também foi feito Você Já Foi à Bahia, que foi o único filme feito por Walt Disney fora dos Estados Unidos. Para vocês verem o grau que tinha aquele homem de ligação. Até tem uma passagem que ele ficou encantado com o relevo, como ele era um estudioso.
o relevo do Planalto Paulista. Ele falou, que maravilha fazer uma Disneylandia aqui. Só que chegaram na frente e fizeram outra Disneylandia. Mas a vontade era que ele fizesse um parque temático aqui no Brasil também. Aquela criança pobre, que foi motivo de estudos pela psicologia, pela neurociência, pela administração, pelo empreendedorismo, o que levou aquele homem a ter aquela força descomunal? O pensamento dele era diferenciado, ele tinha uma determinação muito grande, ao ponto de, além de ser desenhista, ele era produtor, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor e filantropo, porque foi uma das figuras públicas que mais doou dinheiro, como eu falei para Pilar, nós estávamos trocando uma ideia, aquele homem que consegue atingir um nível de economia, de desenvolvimento, o que sobra o resto para ele não tem mais sentido. E ele foi um grande incentivador para escolas de crianças carentes, crianças que não comiam, pelo mundo afora, mas tudo secretamente. Ele não queria que falasse, olha que ele doou, sai no jornal. Não, ele tinha pavor de olhar ele como um oportunista, joga para mim, diz que eu fiz essa escola. Mas era inevitável que a gente pudesse ver que, por exemplo, ele fundou a escola de California Institute of Arts, na Califórnia, só para criança carente, só para desenvolver a capacidade de, não só para artes, mas também empreendedora. Nós temos que, uma coisa no nosso país que a gente tem que aprender, o que leva a riqueza para um país é o empreendedorismo. Isso tem que ser apoiado, isso vai gerar o dinheiro, isso que dá emprego. Essa visão, nós estamos por bem ou por mal agora, nós estamos entrando na real, porque todo país do mundo é assim. Vamos dizer, o assistencialismo foi um período agora, os jovens que estão se formando vão ter que buscar, como o Disney, vai ter que buscar, vai ter que lutar, e isso engrandece o ser humano, ele começa a ter uma visão mais abrangente. O California Institute of Arts está lá nos Estados Unidos, uma obra totalmente mantida pela Walt Disney, até hoje foi fundada por ele, para se formar. Resumindo tudo, uma empresa, hoje a Disney, tem um valor, 143 bilhões de dólares, está entre as 10 maiores empresas do mundo. Eu acredito que a missão desse anjo rolou. Para quem tinha duas camisas, um par de sapato, um par de meia, e deixou um legado desse para o planeta, com faturamento de 50 bilhões, 150 mil funcionários diretos. E senhoras e senhores, tem 6 Disney espalhados pelo mundo, 2 nos Estados Unidos, uma na França, 2 no Japão, e estão todos sentados e ouvindo com muita atenção que agora o maior mercado consumidor da Disney é a China, e não é mais menos que eles estão dentro da China, Hong Kong e Xangai. Simplesmente a revolução cultural de Mao Tse Tung foi com o livro vermelho. Agora chegou a segunda revolução, queira ou não queira, é uma marca registrada do planeta. A Disney é uma grife do planeta, não adianta ter ou ir contra isso. A ideia dele, daquela criança, rolou. E hoje simplesmente a revolução cultural, a segunda na China, é com a cara do Mickey, no livrinho. Porque 800 milhões de pessoas na China saíram da pobreza total e já estão virando gente. E 1 bilhão de pessoas estão na classe média, consumindo, vivendo com dignidade, comprando tudo, enche os parques, lota os parques, e o chinês não se importa se tiver uma fila de 30 metros, 40 quilômetros, para ele tudo, ele quer curtir a vida, e o Disney teve esse propósito. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Essa é a marca registrada dessa criança que apanhava, que sofria, que tinha a dignidade, filho de irlandês com alemã, 2 sangue duro para roer, mas criou um ser humano do planeta. Essa que é o significado. E nós todos temos um Walt Disney dentro de si. Essa geração que está chegando, que estão trabalhando, que vão cuidar de nós futuramente, eles têm que ter esse perfil. Não é cair. O Walt Disney caiu 500 e tantas vezes, ergueu 600. E isso nós temos que ter dentro de si. Essa vontade, essa garra, desde que seja por bem, o livre-arbítrio. E foi aí que aconteceu. Senhoras e senhores, para poder falar isso para vocês,
Isso aqui faz parte da minha literatura, são 10 livros, estão faltando 3 livros aqui. O primeiro é o Walt Disney, com o trabalho de Hugh Weaver, que é considerada a biografia mais autêntica que tem. São 943 páginas, relatando a vida dentro da Disney. O grande homem que ele foi. Um homem que se irritava com coisa errada. Não era um show de anjo toda vez. Quando a coisa não saía do jeito que ele queria, ele ficava irritado, ficava bravo. Mas ele nunca ficava contra uma pessoa. Ele ficava contra o trabalho de uma pessoa que poderia ter sido melhor. Que a gente pode fazer o melhor. A gente pode ser mais útil à sociedade. E Inspirando Vidas também me inspirou. Eu fui desenhista da Folha de Londrina, na adolescência, muito tempo atrás. Tinha um caderno dentro da Folha, chamava Folhinha da Folha. E eu fazia histórias em quadrinhos. Porque eu também, como todos nós, eu era gamada do Walt Disney, no bom sentido. E eu fiz meus personagens. Tem aqui o Mono que é único, é um só. Ele é um ativista ecológico, um cara de bem com a vida, bacana, jovem, cabelão, mas sempre ligado nos valores éticos nossos, os valores, nos princípios nobres. Tem também o Zé Abelha. O Zé Abelha é um gente boa, não ferra ninguém, é um doce de pessoa. Até o Márcio, meu amigo, passei um livro para o Wagner também, que tem uma história do tanto que uma colmeia pode ensinar a gente em termos de cooperação. Uma colmeia é o maior exemplo de eficiência dentro da natureza, que é uma verdadeira, um ecossistema de tudo, de uma casa, de uma empresa, de uma vida. E o Zé Abelha está aqui. Isso aqui é um trabalho já feito com auxílio da computação gráfica. Ele é pintado no computador. Na época da folha eu tinha que fazer tudo no papel mesmo. E também tem o Cão Fluxo e seus amigos. Toda inspiração. Hoje o cachorro tomou um patamar, dorme até com o dono. Então o cachorro está de igual para igual. E aí ele virou amigo junto com o gato, que faz parte da vida da maioria dos cidadãos do mundo todo. Eu vou pedir agora só para declamar, ou para dizer, o Walt Disney, quando ele descobriu que estava doente, ele foi internado e viveu mais um mês só. Um mês que ficou praticamente o último tempo do Walt Disney aqui no planeta. E ele fazia muitos escritos, como aquele, ele gosta da concorrência, ou então, espero que a grama do outro lado seja mais verde, que não dê tanto trabalho para cuidar, umas coisas assim. E ele fez um poema que eu vou citar só um trecho, porque o nosso tempo, mas um trecho significa muito. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Marcelo Chiyama. O Marcelo, ele foi cinegrafista da Rede Globo do Japão, morou muito lá, na época a Globo tinha cinegrafista, que agora pega tudo no Google, no celular, e vai fazer uns acordes aqui no fundo que eu vou citar. Por favor, senhores, para podermos encerrar a nossa palestra de hoje. De tanto esperar, decidi num dia qualquer abrir um faro. Decidi a não mais esperar as oportunidades, mas sim ir buscá-las. Decidi a ver em cada problema uma oportunidade de encontrar uma solução. Aprendi que o maior valor de uma pessoa na vida é poder dizer para alguém: meu amigo, minha amiga. Aprendi que não adianta ter a luz se não serve para iluminar o caminho dos demais. Aprendi que os sonhos existem para tornarem-se realidade. E hoje, passando todo esse tempo, não durmo mais para dormir. Simplesmente eu durmo é para poder sonhar. Walt Disney.